sola fide, ou só a fé. Só fé ou sola fide é uma bandeira definida desde seu nascedouro, desde quando começou a reforma protestante. Todos os reformadores se levantaram vigorosamente contra a doutrina da salvação pelas obras, que era muito utilizada no tempo da igreja imperial, da igreja romana, ou pelos méritos, quer dizer, a obra, mas eu fiz algo para ser alcançado, como muitas denominações cristãs evangélicas também atribuem a salvação por um mérito, no sentido de que eu estou lutando pela minha salvação. Quem já ouviu essa frase, né? Estou lutando pela minha salvação. Então, não é pelos méritos, nem pela colaboração com Deus na salvação. Tem pessoas que acham que Ele colabora, não é? Todos eles, desde o início do seu ministério, reformando ou reformado, afirmaram que a fé é o único instrumento que Deus nos dá para nos apossarmos da salvação que Ele concede graciosamente. Mas essa não foi a única frente na qual os reformadores tiveram que defender a doutrina da fé. Eles tiveram que sustentá-la em oposição ao formalismo religioso e ao secularismo ou à secularização da fé. Então, o nosso assunto hoje sobre fé está baseado em Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos ficar todo em pé para lermos junto esse texto. Poderíamos estar lendo outro texto também, Romanos 11, por exemplo, mas Efésios capítulo 2, versículo 8, ele nos dá uma definição sobre a fé de maneira salvífica. Todos encontraram? Efésios capítulo 2, versículo 8. Está transmitindo, Leandro, ao vivo? Nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Eu espero que muitas vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E ore por esse ministério que o Senhor tem levantado. A transmissão, talvez hoje é o pontapé inicial, e também já tenha feito a gravação das mensagens. Vamos orar a Deus para que Deus possa alcançar muitas vidas em Sardoá, principalmente, e todo o mundo, que todos tenham alcance da tecnologia. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos todos juntos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode sentar, irmãos. Isso não vem de você, isso não vem da sua pessoa, mas vem diretamente de Deus, uma graça, um favor, uma dádiva de Deus, né? Então, nós vamos falar nesse começo o que não é fé, porque tem muita coisa que parece fé, mas não é fé. Quando o autor dos Hebreus, que fala em Hebreus capítulo 11, fala sobre fé, nos dá uma definição de fé. Podemos entender por inferência o que não é fé, porque ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Olha só, Romanos capítulo 11, Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, o que não é fé? Fé não é um pouco mais que uma mera opinião. Se perguntarmos para qualquer pessoa na rua ou para conhecidos se eles têm fé,
ou até mesmo dentro das igrejas, alguns ainda completarão a ideia dizendo que tem muita fé. Tenho. Você tem fé? Muita fé. Eu sou um homem de fé. O que muitos entendem por fé é meramente acreditar que ele existe, ou então somente uma atitude intelectual, sem que haja qualquer implicação em suas vidas. Mas crer em Jesus ou ter fé nele é muito mais do que simplesmente acreditar que ele existe, pois acreditamos na existência de muitos outros personagens históricos da Bíblia, e nem por isso algo será de acrescentado à nossa vida. Não é porque nós cremos que Jesus foi um Deus histórico. Está muito alto não, Leandro? Parece que está querendo dar microfonia. Acreditar que existiu Abraão, Adão, Noé, Enoque, que andou com Deus, todos acreditam, todos que leram a Bíblia um dia acreditam. Mas isso vai mudar alguma coisa na nossa vida? Isso vai nos transformar? Acreditar que Jesus existe, isso vai transformar a nossa vida? Não vai mudar nada. Essa crença que existe um Deus, ela é difundida para todo mundo, todos conhecem. Um exemplo bem claro disso se vê no episódio em que Jesus chega em Gadá e encontra aí 2 endemoniados. E os endemoniados chegam correndo até Jesus e fala: viesse me perturbar antes do tempo. Então, nós entendemos que aqueles endemoniados, ou os demônios que estavam nele, entenderam mais de quem era Jesus, porque quando chama Jesus de Filho de Deus, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo? Se a fé dependesse tão somente de uma concordância intelectual, que tamanha fé aqueles endemoniados teriam? Eles tinham entendido que Jesus era o Senhor, o Cristo de Deus, melhor do que os discípulos. Porque quando Jesus morre, os discípulos caminhando no caminho de Emaús, Jesus encontra com eles, e Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? E eles falam: você não é daqui, você é estrangeiro por acaso? Não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Esse Jesus, quem nós pensávamos que ia tomar o poder, ia liderar, ia assumir o reino de Davi, ele morreu. Nem os discípulos tinham fé, com consciência, como o diabo tinha, do quem era Jesus. Mas, ter só essa consciência, ter esse entendimento, não é importante, porque Tiago fala que o diabo crê e estremece, mas não obedece. Então, quando muitos dizem: eu creio, sim, eu tenho fé, tenho muita fé, que Jesus existe, do que adianta crer, tremer e não obedecer? Então, isso não é fé. Jesus andando no seu ministério terreno, os discípulos tiveram essa dificuldade de entender, achando que Jesus ia redimir, ia tomar o poder, e eles não entenderam o que é realmente fé. Fé não é a certeza de alcançar graças. Frequentemente vemos na televisão pessoas pagando promessas, segundo seus próprios testemunhos,
elas alcançaram uma graça, ou seja, estavam desempregadas e arrumaram um emprego, estavam doentes e foram curados, estavam solteiras ou solteiros e casaram. Agora imagine se essa fé que Paulo fala aqui no capítulo 2, no versículo 8, que é um dom de Deus, que não vem de vós, não vem de você, é um dom de Deus. A fé que é professada por esse mundo afora, dentro das igrejas evangélicas ou das igrejas cristãs, principalmente da igreja romana. Se você ligar no Discovery, você vai ver muitas pessoas correndo atrás de milagre. E onde é que falar que tem um milagre, que tem a santa de... não sei, tanta santa tem por aí fora? Aí todo mundo corre para lá. A senhora, a irmã de caridade, fulano de tal, que se ela interceder a Deus, você é curado. O povo estão buscando um Deus que resolva os problemas imediatos dela. Isso não é fé. Estão buscando um Deus que tenta apaziguar as suas necessidades terrenas e achando que isso é fé. Essa não é a fé verdadeira, porque a fé aponta para uma realidade que é ao mesmo tempo superior e vindoura, e uma fé que vamos receber é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que possamos ter neste mundo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, a fé que o povo os tem dita, professado por aí, é uma fé mundana, mas não uma fé vindoura, porque este tesouro só será plenamente obtido na volta de Jesus Cristo. E o microfone falhou. Só quando Jesus voltar. E a nossa fé não pode estar baseada em coisas a qual nós estamos olhando, porque nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. E o autor de Hebreus ainda enfatiza isso, declarando que a fé está baseada em coisas que se esperam, mas não coisa que você está vendo. Você espera por quê? Porque existe uma promessa, e a promessa é de um Deus verdadeiro. Não é promessa baseada em homens. Vem aqui que você vai ser curado. Deus está prometendo isso? Não, é o homem que está prometendo. Vem aqui na nossa igreja que você terá o seu carro do ano. Você terá o seu melhor emprego, terá a sua empresa. Você que tem um carrinho velho, você vai ter caminhões. A promessa é Deus que está fazendo? É homem. Então, Deus vai cumprir. Eu estava numa palestra nesse final de semana, nesse sábado, e um senhor que estava dando a palestra, dizendo que o sonho dele era cantar, ser cantor, ser músico. E aí ele foi para a igreja, ele era novo convertido, tinha 16 anos de idade,
Ele queria fazer parte do ministério de louvor. E os meninos tocavam e ele queria cantar. Porque ele não podia tocar por causa de uma deficiência que ele tem no braço. Então, vou cantar pelo menos. Mas aí diz ele que foi ensaiando e os meninos dando fita cassete para ele poder treinar em casa. E ele treinava, que na época não era CD nem pendrive, era fita cassete, né? E ele treinou e nada de cantar. Então ele fez um propósito de fazer 6 meses de oração e jejum, orando de madrugada, orando de manhã, orando de meio-dia e entregando o jejum meio-dia. E ele, como cantor, ficou razoavelmente um bom palestrante. Razoável um palestrante. Isso quebra um mito de que se você orar com fé, você vai mover a mão de Deus. Se eu orar, as coisas vão acontecer. Nós precisamos buscar ao Senhor pelas promessas que o Senhor tem para nós. Não devemos buscar a Deus em cima dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que nós almejamos, porque aquilo talvez não seja da vontade de Deus. Mas se for da vontade de Deus, será cumprida. Então a nossa oração tem que ser qual? Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. Não assim no céu como na terra. Porque a oração de hoje é: Senhor, faça a sua vontade lá no céu, como é aqui na terra, como é a minha vontade. A oração de hoje, o povo quer que a vontade dele seja realizada, mas não a do Pai. Por que as nossas vontades não são realizadas? Porque as nossas vontades são egoístas. E por que a de Deus ela é realizada? Porque a vontade de Deus é imutável. O plano de Deus é um plano eterno e imutável. Não vai ser as nossas orações que vão mudar os planos de Deus. Mas uma coisa vai acontecer, vai mudar a nossa vida, o nosso entendimento diante de Deus. No começo, por falta de conhecimento, a gente até começa orando errado, mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e leva nossas orações a Deus, e quanto mais nós oramos a Deus, mais temos comunhão com Deus, e ali nós vamos começar a entender que a vontade de Deus é que deve ser realizada, não a nossa. Fé não é crer na fé. O que é isso? Uma pergunta. Você acha que vai ser curado? Sim, claro. Por que você acha que será curado? Porque eu tenho fé. Esse tipo de resposta já foi ouvida por nós muitas vezes e reflete uma crença na fé, É você ter fé na sua fé, não a fé de Deus, porque a fé salvífica não é produzida em nós, mas produzida por Deus. A fé salvífica é um instrumento que Deus coloca no coração do homem, para que ele possa se arrepender dos seus pecados e viver em novidade de vida. A fé, nesse caso, não tem um objetivo específico, e sim simplesmente crê. A fé verdadeira é simplesmente crer, porém não tem nada de subjetivo. Ao contrário, ela é objetiva. Cremos o que Deus prometeu, Ele irá cumprir, sempre baseado na promessa de Deus. E o que o Senhor prometeu para nós?
que rios de águas vivas fluirão do nosso interior, se nós experimentarmos de Deus. Se nós experimentarmos de Deus, Ele nos daríamos poder de serem feitos filhos de Deus. Precisamos crer nas promessas. Jesus fala que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja com poder e grande glória. Todo olho verá e toda língua confessará. Ele fala também que os réprobos, o ímpio, que não se arrependeu dos seus pecados, serão lançados no lago de fogo e no inferno, e sofrerão eternamente. Fala também que aqueles que vão entrar pela porta das mansões celestiais poderão comer da árvore da vida. Essas são as promessas de Deus. Crer em Cristo Jesus, crer que Ele é poderoso, não o que nós temos ouvidos por aí. Porque para Deus não haverá impossíveis. Para Deus tudo é possível. Para o homem tudo é impossível, mas para Deus tudo é possível. Em todas as suas promessas. Sabemos que Deus cumpre o que promete, mas como ficam aquelas coisas que nunca nos foram prometidas? É o que eu falei aqui no começo. Aquelas que nós almejamos, mas não foram, e não foi prometida por Deus. Deus não prometeu. Então você vai fazer igual o irmãozinho, que orou 6 meses, jejuou, não conseguiu ser músico, porque Deus não chamou ele para ser músico. E também, se você quer alguma coisa, no caso de ser um músico vocal, instrumental, não é oração que vai resolver também não. É você estudar e ir para uma escola. As pessoas às vezes confundem as coisas da nossa parte, que é os dons e os talentos que o Senhor deu para todos, com as coisas espirituais. Você quer ser um guitarrista? Vai para uma escola de guitarrista, vai estudar guitarra, vai estudar música. Agora, para servir a Deus, para viver para a glória de Deus, você precisa crer em Deus, crer nas promessas do Senhor. Infelizmente, as pessoas estão vindo para a igreja, muitos se dizem cristãos evangélicos, atrás de um objetivo, uma conquista pessoal. Eu vou fazer aquele sacrifício, eu vou orar, e Deus vai ouvir minha oração. Precisamos buscar a Deus, porque Ele é Senhor. Deus cumpre as suas promessas. Alguns exemplos disso, no Sermão do Monte, Jesus promete que se buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos seríamos acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. E quais são essas coisas que nos serão acrescentadas? A vestimenta, o alimento, a moradia. São as necessidades básicas. Nós precisamos confiar no Senhor, crer no Senhor. Precisamos crer. Porque Ele fala que quem fica desesperado pelo que há vez de comer, beber, são os pagãos. Nós, que somos alcançados por Cristo, devemos crer no Senhor. Precisamos fazer
planos, projetos, organizarmos, mas não confiarmos nos nossos planos, porque os planos são nossos, mas a resposta é de Deus. Precisamos confiar no Senhor, viver para Deus. Se buscarmos a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. O que nós fazemos? A maioria das vezes, deixamos de confiar no Senhor e começamos a juntar tesouro na terra, preocupado com o dia de amanhã, sendo que amanhã nem nos pertence, amanhã nem existe. Não existe o amanhã, não existe. Se nós dormirmos essa noite e acordarmos, não é amanhã mais, é hoje, é presente. Podemos fazer planos, mas confiar totalmente no Senhor. Se buscarmos Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as nossas necessidades vos serão acrescentadas. Isso é muito importante. Na oração do Pai Nosso, nós observamos que o Senhor dá-nos cada dia o seu pão. O Senhor nos dá diária. O alimento de Deus é diário. Quando nós olhamos para o povo de Israel no deserto, todos os dias tinha um alimento para cada família. Não podiam guardar para o dia seguinte, porque o alimento iria apodrecer, iria estragar. Porque se o povo guardassem para o dia seguinte, isso estava provando que o povo não confiava em Deus. Que o povo queria que as coisas funcionassem do jeito deles. E para isso não acontecer, o alimento apodrecia. E o povo é tão rebelde que muitos guardavam e no outro dia só via um bicho nas suas vasilhas. A rebelião do povo é muito grande. Precisamos confiar no Senhor com integridade, com sinceridade e guardar o nosso coração no Senhor. A fé não se constitui em méritos para a salvação, mas o resultado da salvação. A fé tomada como mérito para a salvação se torna em obras, resultando na negação do Evangelho. Quando você diz que você vai ajudar a Deus, você está negando a palavra de Deus, está negando o sacrifício de Jesus, dizendo que o sacrifício não foi suficiente. Ao mesmo tempo, a fé verdadeira produz boas obras como resultado da salvação e não como mérito humano. Por esse motivo, não existe contradição nas escrituras bíblicas. As boas obras são consequência da salvação e não obras meritórias para a salvação. Todo salvo produz boas obras, mas não quem produz boas obras será salvo. Como nós vimos aí muitas religiões pregando obra de caridade, ser piedosos. Precisamos ser piedosos porque fomos salvos. Não ser salvos porque somos piedosos. Não sermos salvos porque fazemos obras de caridade. Não sermos salvos porque Deus entrou com a sua graça e eu entrei com a minha fé. O que é fé? Muitos crentes acham que fé é a decisão humana
que leva à salvação para justificar. Essa definição interpreta um versículo 8 que nós lemos de Efésios, capítulo 2, do seguinte modo: na salvação a parte de Deus é a graça, e a parte do homem, o pecador, é a fé. Agora, isso contradiz com a palavra de Deus, porque o pecador está morto em seus pecados. Como que um morto pode tomar uma decisão de servir a Cristo? Deus entra com a graça, oferece a graça. Aí a pergunta é: você tem fé? Eu estou falando de Jesus para você. Estou te explicando direitinho. Você tem fé? Claro que não. Porque a salvação, ela vem antes. Não é oferecida a salvação e o homem tendo fé, não. Primeiro Deus vai lá no império das trevas, vai lá no inferno, vai lá na sepultura, pega um homem morto na sepultura, levanta ele, dá vida para ele. E quando ele abre os seus olhos, abre os seus ouvidos, ele olha para Deus, e Deus fala com ele pela palavra, e a própria palavra de Deus produz nele fé, e ele fala sim para o Senhor, porque ele agora foi regenerado, ele foi vivificado, ressuscitado dentre os mortos. Então essa doutrina de que Deus entra com a graça, e o homem entra com a fé, que é chamada de sinergismo, é uma doutrina falsa, mentirosa, que o homem engana ele mesmo, o que está dizendo que tem fé, e o que diz que acha que o outro tem fé, que está lá pregando. Se você tem fé, vem aqui. Se você é corajoso mesmo, é igual é pregado por Efósio, se você é machão mesmo, levanta do banco e vem aqui, render ao Senhor. Se Deus não der vida a esse pobre, miserável pecador, esse morto, jamais ele poderá responder o chamado de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A fé é um dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Se o pecador tiver fé, quando a salvação for oferecida, ele será salvo. Mentira. O pecador nunca terá fé quando oferece ele a salvação. Não podemos interpretar o texto dessa forma, uma vez que Paulo faz, a partir do versículo 1, é demonstrar a total inabilidade do ser humano de se chegar a Deus, tendo em vista sua situação de pecado. O que Paulo fala no versículo 1? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Precisa de haver uma ação de Deus, precisa que o Senhor venha e te dê vida. Seria uma grande coerência do apóstolo afirmar que os pecados nos fazem merecedores tão somente da ira de Deus. A única coisa que o homem merece é ir para o inferno, porque ele está debaixo da ira de Deus. Se o homem que conseguir ouvir a palavra de Deus e endurecer o seu coração, que isso é impossível, porque a graça de Deus, ela é irresistível. É a mesma coisa dizer que o homem que não foi transformado pelo Espírito Santo se render, que também é impossível. O que foi resgatado por Cristo, ele, quando ouvir a voz de Deus, ele responde ao amor de Deus, porque ele entende que Deus o amou primeiro. E que esse mesmo Deus resolveu unilateralmente nos salvar
e depois afirmar que toda essa obra de salvação vai estar na dependência de uma resposta humana. Isso também não é fé. Imagina só, depender do ser humano responder o que Deus fez, unilateral, não é bilateral. O homem não tem ação no processo salvífico, esperando que o homem responda. Não é fé. Fé não é crer na salvação futura, e sim na salvação presente, ou seja, o exercício da fé não é para receber a salvação, e sim para desfrutar dela. Logo, a regeneração, ou o recebimento da vida, precede a fé. A salvação ela é anterior à fé. Primeiro Cristo vem e te dá vida, depois ele produz a fé. O que Paulo fala? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Cristo te dá vida, graça, a glória dele, ele te glorifica. Depois ele coloca a fé, para que você possa responder o amor de Deus. Precisamos entender o processo salvífico de Deus. Porque é só pela graça e pelo ato unilateral de Deus que somos salvos. Deus, com o seu braço forte, já tinha te arrancado do inferno, do império das trevas, e te ressuscitado da morte eterna, pois a fé também procede de Deus, assim como a graça. Aliás, tudo procede de Deus. Tiago, capítulo 1:17, diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, toda dádiva. Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O homem não tem nenhuma ação, não há possibilidade do homem responder ao amor de Deus no seu delito e pecado, na sua morte, separado do Pai. A associação da graça com a fé pode ser bastante clara, se tivermos em conta a certeza da salvação. Porque podemos ter essa certeza? Porque Deus nos deu, só é possível através da fé. Imaginamos que Deus poderia ter nos salvado e não ter dito nada a nós. Viveríamos toda a nossa vida na incerteza do que nos aconteceria após a morte. Mas a graça de Deus foi tamanha que, além de ter nos salvado, colocou em nós a certeza, a fé. Então, quando você vê alguns cristãos dizendo que não tem certeza da fé, ou certeza da salvação, é porque ele também não foi salvo mesmo. Não podemos, se alguém não foi salvo, como pode ter certeza da salvação? Porque é muito claro, quem foi salvo tem certeza que foi salvo. Eu dei um exemplo esses dias aqui. Alguém bate com um carro, o carro cai numa ribanceira, está lá preso nas ferragens, o carro vai pegar fogo, chega alguém rapidamente e te resgata. Você tem certeza que foi salvo. Agora, se não aconteceu nada com você, não sofreu nenhum acidente, você foi salvo de quê? Você não viu nada, não aconteceu nada, sua vida continuou do mesmo jeito. Aquele que foi salvo,
ele passa a entender a miséria que ele era sem Deus, tão perdido, pecador que ele era sem Deus, que ele se rende a Cristo numa devoção, num prazer, numa alegria, que é até difícil de entender, que para o mundo isso é loucura. Mas ele tem certeza de que ele foi salvo. Porque a palavra de Deus fala, Paulo fala em Romanos capítulo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ele continua, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. Olha a certeza da salvação. O Espírito Santo de Deus testifica. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito de Deus, fomos batizados com o Espírito de Deus, pelo ato da salvação. Do mesmo jeito que Deus soprou o seu Espírito nas narinas de Adão, soprou em nós novamente. Porque antes, depois que Adão peca, nós nascemos em Adão. Mas quando Cristo veio e morre por nós, a palavra de Deus fala que nós nascemos em Cristo. E Paulo consolida muito bem isso aqui em Efésios capítulo 1, que fomos escolhidos em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Se nós não temos certeza da salvação, logo não somos salvos, e muito menos temos fé. Quanto à doutrina da salvação pelo mérito, a teologia reformada afirma que somos salvos pela graça mediante a fé. Nenhum de nós tem mérito para barganhar com Deus. Somos todos pecadores e por isso todo o que merecemos é a morte, que é o salário, é o que nós deveríamos receber, porque somos pecadores. E uma bênção muito grande, o fato de Deus não nos tratar segundo o nosso pecado, ou os nossos pecados, nem nos retribuir consoante as nossas iniquidades. Mas, se não somos salvos pela indulgência, nem pela prática de caridade, nem pela piedade religiosa, nem por qualquer mérito que porventura pudéssemos imaginar ter, como nos apropriamos da salvação oferecida por Deus? Pela fé. É pela fé. E pela fé nos apropriamos de Deus, do seu sacrifício que Jesus realizou na cruz. E em nosso lugar, hoje nós participamos da ceia. E quando o pastor Maicon estava realizando, ele pega o pão e rasga o pão. E mostra, se Jesus, o corpo de Cristo, não fosse rasgado por nós ali, partido por nós, era o nosso que deveria estar naquele lugar. O sangue de Jesus foi derramado. Se não tivesse derramado o sangue de Jesus, era o nosso sangue que deveria ser derramado. Mas ninguém poderia ser salvo, porque toda a humanidade perecia em Jesus. A palavra de Deus fala que quando no dia em que Jesus foi levado para ser crucificado, ser condenado, a palavra de Deus fala que o sacerdote que estava naquele dia, ele profetizou que um deveria morrer em lugar do povo. Olha como Deus usava o povo. Quem estava naquele dia fazendo o trabalho sacerdotal, profetizou que um deveria morrer no lugar do povo. Senão todo o povo pereceria. E Jesus morreu pelo um povo, pela nação eleita, pelo povo escolhido
por Deus, escolhido nele na eternidade. A salvação é concedida graciosamente a todo aquele que crê. João 3,16. Quando entendemos que não temos mérito nenhum diante de Deus, pelo contrário, o que temos é demérito, e tudo o que fazemos sempre será manchado pelo pecado, e que somos incapazes por nós mesmos de obter nossa salvação, nos refugiamos em Deus e encontramos abrigo seguro, pois com Cristo seguro estou e não tenho temor do mal. O que é fé em Jesus Cristo? E a resposta do nosso breve catecismo: fé em Jesus Cristo é um dom de Deus, uma graça salvadora pela qual o recebemos e confiamos somente nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Isso é fé. Fé é crer na obra redentiva de Cristo. Fé é entender que o sacrifício de Cristo foi o único, que a obra de Cristo foi perfeita, que a obra de Cristo foi completa, e sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus fala que você que foi regenerado, acha que tem pouca fé, peça ao Senhor que Ele aumente a sua fé. Clame a Deus. Fala: Senhor, aumenta a minha fé. Busque ao Senhor, que o Senhor está pronto a te abençoar. Vamos agradecer a Deus pela palavra que o Senhor falou conosco nessa noite. E que você possa buscar ao Senhor, entender que só o sacrifício de Cristo é importante, é superior para a nossa vida. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te adoramos, te louvamos por tuas promessas, por tudo que és, pelo teu poder, pela tua obra, pelo teu sacrifício, por ser um Deus santo, um Deus verdadeiro, um Deus a qual se fez homem, habitou entre nós e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Escondeu-se de nós, teve compaixão por nós e nos amou, sendo nós miseráveis pecadores, se humilhou e nos deu vida eterna em Cristo Jesus, naquela cruz do Calvário. Te louvamos e agradecemos por tudo, para todo sempre. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoa. Uma ótima semana.